Pequena Filocalia, o livro clássico da Igreja Oriental. Tradução Nadir de Sales Penteado. Editora Paulus. Canal Leconde. 20. Calixto e Inácio Chantopouloi. Fim do século XIV. Monges do convento de Chantopouloi, em Constantinopla. Calixto foi petrarca durante 3 meses, 1397, segundo do nome. Autores de uma regra tirada dos Santos Padres, dedicada aos exicastas, que a Filocalia reproduz. Essa centúria é, na prática, apenas uma série de textos, relativamente ordenados, sobre a vida contemplativa. Os autores são baseados pela oração de Jesus e por seu método. Ela é citada a todo instante. Em outro opúsculo da Filocalia, atribuído a Calixto Telicondes ou Angelicoldes, apresenta uma versão simplificada, da qual desapareceram todas as citações, onde só restam as transições explicativas da centúria, perfeitamente coerentes, aliás. Essa edição reduzida poderia representar a base sobre a qual Calixto e Inácio construíram sua antologia. Lendo esta última, sente-se perfeitamente que a crise criativa foi ultrapassada. O método exicasta está agora recuperado. A centúria consagra ao mesmo tempo a vulgarização do tema palamita da luz tabórica, sobre o qual não há que insistir aqui. É a hora dos epígonos e dos teólogos. Comenta-se, alerta-se, não se inventa. Simplesmente torna-se a transcrever Nicéforo, explicando, é claro, que se trata apenas de um meio. Aplicam-se em compensação em organizar uma árvore genealógica para a oração de Jesus, que se toma cuidado de não identificar ao método, mas do qual não é separada, encontrada nos grandes apóstolos Pedro, Paulo e João. O tema não se perderá. E quantos teólogos vão retomá-lo mais tarde? Mais pessoais, talvez, os pormenores sobre os horários da oração, no quadro das ocupações e do regime alimentar do exicasta. É por esses detalhes, ao mesmo tempo que por seu incontestável fervor e muitas vezes pela beleza das citações, que esse manual do exicasta impede o tédio. Será proveitosa a consulta à tradução alemã desse opúsculo, do padre A.M. Amann.
Método e regra pormenorizada e inspirada nos santos, para uso dos que escolheram a vida exicasta. O princípio de toda atividade agradável a Deus é a invocação cheia de fé do nome salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos diz: sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Depois a paz, pois se deve orar, diz ele, sem ira e sem animosidade. E a caridade, porque Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. A paz e a caridade não somente tornam a oração agradável a Deus, mas, por sua vez, nascem da oração, como raios divinos iguais, e, através dela, crescem e se consomem. Nossos gloriosos mestres e doutores, com muita sabedoria, movidos pelo Espírito Santo que habita neles, ensinam a todos nós, principalmente aos que querem aceitar o desafio da deificante exíquia, que tenhamos por ocupação e exercício contínuos o Santíssimo e Dulcíssimo Nome, que o levemos sem cessar em nosso espírito, em nosso coração e em nossos lábios. Parece-nos bom e particularmente útil expor primeiro um método natural do bem-aventurado Nicéforo. Esse método é relativo à entrada no coração por meio da inspiração, contraindo, de certo modo, para o recolhimento do espírito. Esse santo homem diz, entre outras afirmações apoiadas no testemunho escrito dos padres, o seguinte. Segue-se o texto citado em outro lugar. A intenção primeira do bem-aventurado Pai é esta: graças a esse método natural, trazer o espírito de volta da sua distração costumeira, de seu cativeiro, de sua dissipação à atenção. E por meio da atenção, uni-lo a si mesmo. Uni-lo, assim, à oração, para fazê-lo descer ao coração junto com ela e fazer com que ali fixe a sua morada definitiva. Outro sábio, comentando, por assim dizer, essas palavras, explica as coisas do mesmo modo, baseado na própria experiência. É importante acrescentar isto para o espírito que gosta de se instruir. Se treinarmos nosso espírito a descer em nós, ao mesmo tempo que a respiração, saberemos então claramente que o espírito que desceu desse modo não sai antes de renunciar a todo o pensamento, antes de se tornar uno e nu, e de ter uma lembrança única, a invocação de Jesus Cristo. Retirando-se para sair, fraciona-se contra a vontade na memória múltipla. Fundados na própria experiência desse bem-aventurado exercício, os santos padres e os doutores recomendam e ensinam a aquele que se aplica na sobriedade espiritual do coração, o principiante, o seguinte: sobretudo que permaneça o tempo todo e particularmente nas horas marcadas para a oração, num canto sossegado e escuro. A vista distrai e dispersa naturalmente o espírito entre os objetos vistos e olhados, atormenta-o e diversifica-o. Aprisionado numa cela tranquila e escura, ele já não será dividido e diversificado, por assim dizer, pela vista e pelo olhar. Assim, querendo ou não, o espírito vai parcialmente acalmar-se e recolher-se em si mesmo. Mas antes disso, ou mais precisamente, antes de qualquer outra coisa, é por meio do socorro da graça divina que o espírito se sai bem nesse combate. É a graça divina que coroa a invocação monológica dirigida a Jesus Cristo pelo coração, com fé viva, com toda a pureza, sem distração. Não é o efeito puro e simples do método natural da respiração praticado em um lugar tranquilo e escuro.
Não. Os santos padres, ao inventarem esse método, tiveram em vista apenas um auxiliar, se posso assim dizer, para recolher o espírito, para trazê-lo de volta a si mesmo de sua habitual distração e para que consiga a atenção. Graças a essas disposições, nasce no espírito a oração constante, pura e sem distração. Como diz Santo Nilo Evagrio, abre aspas, a atenção que procura a oração encontrará a oração. Se alguma coisa vai atrás da atenção, é justamente a oração. Apliquemo-nos, pois, à atenção. Fecha aspas. É o bastante. Quanto a ti, meu filho, se desejas passar dias felizes e viver incorporeamente em teu corpo, vive conforme a regra que te expus. Ao pôr do sol, depois de chamar em teu auxílio o Senhor Jesus Cristo, soberanamente bom e poderoso, senta-te em teu escabelo, numa cela tranquila e escura, congrega teu espírito de sua habitual distração e divagação. Empurra-o então lentamente para o coração, ao mesmo tempo que a respiração, e aplica-te à oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Explico-me. Paralelamente à respiração, introduz, por assim dizer, as palavras da oração segundo o conselho de Ezequiel. Abre aspas. Une a tua respiração à sobriedade e o nome de Jesus, e também a meditação da morte, pois ambos são preciosos, oração e pensamento do juízo. Fecha aspas. Se as lágrimas não vêm, permanece sentado, atento a esses pensamentos, bem como a oração durante 1 hora mais ou menos. Depois levanta-te, salmodia atentamente o pequeno apodeipnon, completas. Senta-te mais uma vez, aplica-te à oração com todas as tuas forças, com pureza e sem distração, isto é, sem preocupação nem pensamento, nem imaginação, inteiramente vigilante durante meia hora, para obedecer àquele que disse, abre aspas, durante a oração, põe-te fora de todas as coisas, exceto a respiração e a alimentação, se queres ser apenas com teu espírito, fecha aspas. Faz então o sinal da cruz, bem como em teu leito. Senta-te sobre ele, pensa nos fins últimos. Pede perdão com fervor. Deita-te sem parar de orar, dócil ao conselho daquele que diz que a lembrança de Jesus participe do teu sono. Clímaco. Ao acordares, dá graças a Deus, chama-o ainda uma vez em teu auxílio e recomeça a obra essencial, a oração pura e sem distração, a oração do coração, durante 1 hora. É um momento em que o espírito está geralmente tranquilo e sossegado. Foi-nos prescrito que imolássemos a Deus nossas primícias, isto é, que elevássemos, por assim dizer, diretamente o nosso primeiro pensamento para Cristo Jesus, por meio da oração do coração. Depois, diz o matinas com toda a aplicação e atenção possíveis. Em seguida, senta-te de novo e ora no coração, com toda a pureza e sem distração, como te mostrei, durante 1 hora. E mais, se o dispensador de todo o bem te permitir. Fica sabendo, meu irmão, que todos os métodos, regras e exercícios não têm outra origem e razão além da incapacidade de orar em nosso coração, com pureza e sem distração.
Quando, por meio da benevolência e da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos isso, abandonamos a pluralidade, a diversidade e a divisão e nos unimos imediatamente, acima de quaisquer palavras, ao uno, ao simples, àquele que unifica. É o Deus unido aos deuses e conhecido por eles do teólogo, mas é um privilégio raríssimo. As 5 obras que honram a Deus, pelas quais devem passar dia e noite quem é novício em exíquia. A oração, isto é, a lembrança do Senhor Jesus introduzida ininterruptamente no coração, pelo nariz, lentamente, expirada em seguida com os lábios cerrados, sem nenhum outro pensamento e nem imaginação. Isso se obtém por uma temperança geral na alimentação, no sono, nas sensações, exercitada na cela, com humildade muito sincera. Depois a salmodia, a leitura do saltério, do apóstolo, dos evangelhos, das obras dos santos padres, principalmente as que se referem à oração e à sobriedade. A lembrança dolorosa dos pecados no coração, a meditação do juízo, da morte, do castigo e da recompensa, etc. Um pequeno trabalho manual para refrear a assédia. E depois, voltar à oração, mesmo que para isso seja necessário esforço, até que o espírito esteja treinado em renunciar facilmente às suas divagações naturais pela conversação única de Jesus Cristo, por sua lembrança constante, por uma inclinação contínua que o leva para o quarto interior, para a região secreta do coração, por meio de um enraizamento perseverante. As palavras Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, dirigem o espírito de modo imaterial para aquele cujo nome enunciam. Pelas palavras tende piedade de mim, o espírito volta-se sobre si próprio, como se não pudesse suportar a ideia de não orar para si mesmo. Quando tiver progredido no amor, através da experiência, ele se vai dirigir unicamente para o Senhor Jesus Cristo, pois terá a certeza evidente do que vem depois, do perdão de seus pecados. Isso explica por que os santos padres não dão sempre a oração inteira, mas este integralmente, aquele uma parte, um terceiro outra, conforme as forças, sem dúvida, e o estado de quem ora. A oração do coração remonta aos apóstolos, quanto aos elementos essenciais e à sua justificação. Depois, os padres acrescentaram e ajustaram as palavras salutares tende piedade, sobretudo por causa dos que ainda estavam na infância da virtude, isto é, os principiantes e os imperfeitos. Os adiantados e os perfeitos podem contentar-se com a primeira fórmula, e às vezes até unicamente com a invocação do nome Jesus, que constitui toda a sua oração. Essa oração perpétua do coração e o que a acompanha não se obtém sem mais nem menos, com toda a facilidade, ao final de um curto e modesto esforço. Não. Às vezes isso pode ter acontecido por disposição inefável de Deus, mas em regra geral é necessário muito tempo, sofrimento, esforço corporal e espiritual, além de violência contínua. A oração do coração, pura e sem distração, é a que produz calor no coração. Esse calor elimina os obstáculos que impedem a primeira oração pura de consumar sua perfeição. 21º, Calixto II. Do mesmo Calixto, estes poucos capítulos sobre a oração, em que o autor, com maior ou menor habilidade, cinzela metáforas de precisão desigual à glória da oração do coração,
da energia transformadora do espírito, etc. Quereis saber a verdade? Tomai por modelo o tocador de cítara. Ele inclina ligeiramente a cabeça de lado, escuta o canto com atenção, ao mesmo tempo em que maneja o arco e as cordas se respondem harmoniosamente. A cítara emite sua música e o citarista é arrebatado pela suavidade da melodia. Laborioso operário da vinha, que meu exemplo vos decida, e que não hesiteis. Sede vigilante e sóbrio, como o citarista, quero dizer, no fundo do coração, e possuireis sem dificuldade o que procurais. Pois a alma, tomada até o fundo de si mesma pelo amor divino, não pode mais voltar para trás. Porque, diz o profeta Davi, minha alma está unida a ti. Meu bem-amado, por cítara, entendei o coração. As cordas são os sentidos. O citarista é a inteligência que, pela razão, movimenta incessantemente o arco. Isto é, a lembrança de Deus, que faz nascer na alma uma indescritível felicidade e faz cintilar no intelecto purificado os raios divinos. Enquanto não arrolharmos os sentidos do corpo, a água que jorra e que o Senhor concedeu generosamente à samaritana não brotará em nós. Ela procurava a água material e encontrou a água da vida, que brotou dentro dela. Porque, assim como a terra contém água naturalmente e ao mesmo tempo a derrama, também a terra do coração contém essa água que jorra e que surge. Quero dizer, a luz original que a desobediência fez Adão perder. Essa água viva que jorra surge da alma como de uma fonte perpétua. Era ela que habitava a alma de Inácio, o Teóforo, e o fazia dizer: o que tenho em mim não é fogo ávido de matéria, é água que opera e que fala. A abençoada, o que estou dizendo, a 3 vezes abençoada sobriedade da alma, assemelha-se à água que jorra e que surge da profundeza do coração. A água que jorra da fonte enche a tina. A que jorra do coração e que o espírito, por assim dizer, agita sem cessar, enche totalmente o homem interior com o orvalho divino e com o espírito, enquanto inflama o homem exterior. O intelecto, que se purificou de tudo que é exterior e que subjugou inteiramente os sentidos através da virtude ativa, permanece imóvel como o eixo celeste. Mantém o olhar em seu centro, nas profundezas do coração. Da cabeça, onde ele domina, olha fixamente o coração e projeta como relâmpagos os raios de seu pensamento. Vai buscar ali as contemplações divinas e subjuga todos os sentidos do corpo. Que nenhum ímpio, que nenhuma criança de peito toque esses objetos proibidos antes do tempo. Os santos padres mostraram a loucura dos que procuram as coisas antes do tempo e tentam entrar no porto da impassibilidade, apatheia, sem dispor dos meios desejados. Quem não conhece as letras é incapaz de decifrar uma tabuinha. No combate interior, o Espírito Santo produz um impulso que torna plácido o coração e grita dentro dele, Abba, Pai. Esse impulso não tem forma, nem rosto.
Ele nos transfigura pelo esplendor da luz divina, amolda-nos ao fogo do Espírito, mas também nos modifica e nos transforma como só Deus o pode fazer, através do poder divino. É fácil turvar-se o intelecto purificado pela sobriedade se não se desprender inteiramente do mundo exterior por meio da lembrança constante de Jesus. Aquele que une a ação à contemplação, isto é, a guarda do coração, não se insurge contra os ruídos, confusos ou não, pois a alma tocada pelo amor de Cristo segue-o como se segue ao seu bem-amado. Entre as águas correntes, umas têm movimento mais rápido, outras mais tranquilo e mais lento. As primeiras não se deixam turvar com facilidade, pela própria razão da rapidez de seu movimento. Se por algum tempo se turvam, reencontram facilmente a pureza, pelo mesmo motivo. Quando o fluxo diminui e se adelgaça, não somente se turva, mas torna-se quase imóvel, pois tem necessidade de nova purificação, por assim dizer, e de um impulso. Os demônios opõem-se aos principiantes da vida ativa através de ruídos, confusos ou não. Aos contemplativos, forjam imaginações, tornam colorido o ar com uma espécie de luz. Às vezes apresentam-no sob a forma de fogo, para desviar o atleta de Cristo para o lado errado. Os demônios opõem-se aos principiantes da vida ativa através de ruídos, confusos ou não. Aos contemplativos, forjam imaginações, tornam colorido o ar com uma espécie de luz. Às vezes, apresentam-no sob a forma de fogo, para desviar o atleta de Cristo para o lado errado. Se quiserdes aprender a orar, considerai o fim da atenção e da oração, e não vos desvieis. O seu fim, meu bem-amado, é a compunção constante, um coração contrito, o amor ao próximo. O contrário é evidente: pensamento de cobiça, murmúrio de calúnia, ódio ao próximo e toda disposição semelhante. E último, 22º. Testemunhos tardios à margem da filocalia. Primeiro, texto anônimo. O texto que se segue é tirado de um códex do século XVIII ou XIX, pertencente ao Instituto Francês de Estudos Bizantinos, que se dispôs a nulo confiar. Ele retoma aparentemente uma versão mais antiga, mais próxima da época bizantina, alusão ao imperador e à corte. Esse libelo filandroso, e muitas vezes confuso, traz alguns elementos curiosos, que justificam sua inserção aqui. São não só esquemas, como também a denúncia de contrafacções islâmicas, que parece visar a certos métodos de Dikir, a alusão a algumas consequências fisiológicas lastimáveis de seu emprego imprudente e também alguns desvios eróticos. Alusões, mais do que exposições, esses detalhes nos deixam na curiosidade. Seja como for, elas nos permitem assistir a uma espécie de reabilitação da oração do coração dos exicastas. O texto é precedido de algumas explicações ilustradas por um croquis, no qual diz respeito à topografia da oração. Vamos apresentá-la em primeiro lugar. Introdução para o mistério da oração do Espírito. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. A graça que recebemos no santo batismo está escondida nas profundezas do Espírito. O coração se torna o receptáculo da graça quando, através de uma perseverante oração de atenção, o intelecto reitor guarda-o por meio de atenção,
invocando o Senhor. A fraude de Satã envolve o coração em qualquer tempo, projeta nele os pensamentos impuros e ilude o intelecto através da imaginação de formas. O combatente não tem outro meio de expulsá-la, senão pela invocação do nome Salvador. Aplicai vossa atenção ao lado esquerdo do peito, onde se encontra o coração. Guardai-vos da operação, energia, que desce ao umbigo e termina na volúpia, pois é ali que a fraude de Satã opera e faz moverem-se os órgãos do baixo ventre, na emissão vergonhosa. Prestai atenção, o sinal que não engana é a compunção, a contrição e as lágrimas. A fraude opera no ventre, desencadeia o prazer vergonhoso e endurece. Ficai atentos, pois, a vosso coração, invocando, ao mesmo tempo que inspirando, o Senhor Jesus. Método ou instrução herdada dos padres relativa ao mistério da oração do Espírito. A oração que se exerce pela atenção do intelecto, pela união da razão e do espírito, pneuma, e pela respiração, num sentido de compunção. Aquela que se dá também o nome de sobriedade e de contemplação. Explicação da que praticam os réprobos sob a influência da fraude de Satã. A operação, energia infalível, é a fonte de compunção, e seu exercício termina, antes de tudo, nas lágrimas que consomem os pecados e as paixões de cólera e de orgulho. Depois, purificada a consciência pouco a pouco, leva à jubilosa compunção. A operação saída da fraude é cheia de vaidade, de orgulho e de arrogância, e termina na emissão proibida da volúpia vergonhosa. Aquela que procede da graça, ao contrário, é transbordante de júbilo e de alegria espirituais, na certeza sentida de uma consciência pura e da morte das paixões impuras. Daí a necessidade de atenção extrema da parte dos que decidiram-se a exercitar-se nela, sob pena de se desviarem. A operação que não engana é da maior utilidade quando praticada convenientemente, de acordo com as indicações que se seguem. A união das três partes da alma, intelecto, razão e espírito, pneuma, operada pela invocação do nome Salvador de Nosso Senhor Jesus Cristo, proferido em silêncio do mais profundo do coração pelo pensamento e pelo verbo interior, são a atenção e a oração. Esse santo método, com a ajuda da graça, submerge na impassibilidade apateia as três partes da alma, racional, apetite irascível e concupiscível. O princípio, o meio e o fim dessa laboriosa operação, dessa arte das artes, dessa ciência das ciências, são estes: congregar o pensamento para impedi-lo de passear no meio das vaidades, ao mesmo tempo que vosso verbo interior, que pronunciais sozinho dentro de vós, misturá-los com o ar que inspirais e dar ao intelecto, como trabalho, a oração. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Segundo a palavra do Senhor, Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. João capítulo 4, versículo 24. Essa oração nos vem dos santos apóstolos. Servia-lhes para orar ininterruptamente, segundo a injunção de São Paulo aos cristãos, de orar sem cessar. Isto é, fazer essa oração em segredo, dizê-la em pensamento, quer estejam orando, passeando, comendo, dormindo ou velando, porque ela guarda de todo o pecado. Essa oração praticam-na os antigos cristãos, os mártires a caminho do suplício, os santos dos desertos e das cavernas. Salvaram-se graças a ela, que lhes valeu a realização de milagres por eles próprios.
Praticaram-na os grandes dignatários da corte, os basileus, mesmo em meio à azáfama dos negócios. Essa oração breve, além de estar ao alcance de todos e dispensar livros numerosos e variados, inspira a compunção, é cheia do Espírito Santo e é muito teológica. Refuta todas as heresias, compreende em sua concisão todo o mistério da economia, plano divino da encarnação, ao mesmo tempo que o sentimento ortodoxo. Segue-se um gráfico ilustrativo do alcance dogmático da oração, relativamente a todas as heresias, do arianismo ao luteranismo. Os santos apóstolos e os mais perfeitos dos padres sóbrios e contemplativos, seguros de sua santidade e de sua salvação, contentavam-se em dizer Jesus. O resto da nação é função do nível espiritual do indivíduo, ou seja, o resto da oração, dizê-la inteira ou não, depende do nível espiritual do indivíduo. Essa proveitosíssima ocupação da operação mental recomenda-se a todo mundo, mas, em primeiro lugar, aos monges, por causa de sua extrema utilidade. É lamentável que, por causa da inexperiência nesse exercício, sobretudo em nossa época, em que é completamente desprezado, padeçam por sua causa, ao invés de tirarem proveito dela. Por quê? Porque, em vez de se aplicarem a sobriedade e a atenção do espírito simultaneamente ao pensamento da morte, em vez de verterem essas lágrimas de compunção, geradoras de pureza e de alegria, pela certeza que trazem do perdão de seus pecados, eles partilham do erro dos falsos profetas ventrílocos e da operação desnaturada ímpia dos pseudo-monges maometanos. Os primeiros tinham Satã sentado no coração e o ventre cheio de maus espíritos. Pronunciavam oráculos e profecias aos que vinham pedi-los. Assim, os profetas de Baal e outros idólatras que se golpeavam com espadas e dardos para prestar culto aos demônios. Os outros são os derviches muçulmanos que ficam rondando, fazendo estalar a língua, babando e arrotando toda espécie de blasfêmias, como o seu doutor Maomé. Os nossos, desviados pela inexperiência, deixam-se subornar pelo sedutor, e Satã, perito no mal, desvia-os e precipita-os no mesmo abismo da perdição. Agem assim ao invés de obter a contrição, de comover-se profundamente pelo pensamento da morte e de seus pecados, e fazê-lo, de modo geral, sem imaginar a maneira pela qual cometeram esses pecados, o que é muito funesto para os fracos e os atrai sorrateiramente no prazer e na complacência do passado. Convém trazê-los à memória de maneira anônima, imprecisa, sem detalhes, para humilhar-se. Expulsá-los imediatamente, de modo que o pensamento não se demore no meio deles e não seja maculado. É por isso que não aceito aqueles que, para adquirir a contrição e buscar o perdão divino, pela invocação do nome Salvador, têm por objeto de atenção o ventre. Outros diretamente o centro do peito, outros a garganta, deleitados por um certo prazer estranho que, materializando-se, literalmente tornando-se mais espessos, termina, dizem eles, no umbigo e no baixo ventre, macula-os pelo escoamento da luxúria. É desse modo que os infelizes sossobram lamentavelmente no abismo da perdição. Isso provém de duas causas e de uma terceira. Em vez de irem ter ao dispensário da salvação com humildade e consultar os experientes, por causa de uma dissimulada presunção, encasquetaram adquirir de repente a graça do Espírito Santo e se tornar contemplativos. Quiseram subir às alturas e Deus permitiu que caíssem miseravelmente.
por causa da audácia presunçosa e do orgulho. Aí está, porque muitas vezes Satã apresenta ao olfato desses indivíduos um perfume sensível, aromas ou incenso, como nos relatam a respeito dele. Às vezes mostra-lhes uma luz de fogo, geradora de trevas, cheia de demência, covardia, blasfêmia e alegria mentirosa. A manifestação da luz divina é, ao contrário, cheia de uma alegria inefável. E a contemplação da Santa Luz não é como a do fogo material. É uma contemplação imaterial, estranha e superior ao entendimento, que encanta os intelectos bem-aventurados na contemplação dos mistérios inexprimíveis, como aparece na vida dos santos. Eles se desviam depois por falta de conselho. Enfim, alguns, não compreendendo o exercício da inspiração, violentam-se para reter a inspiração e comprometem a saúde física. Contraem o mal de consumpção, depois do abandono divino resultante do orgulho, pois a graça causa a vida e não a morte. Os santos padres, que combateram com ela, dão testemunho de que a prática dessa operação é nobre e proveitosa. Mais uma razão para excitar a inveja de Satã. Ele não quer que o infeliz descubra de que modo ele, o velhaco, devasta o coração do homem, domina suas pastagens, espalha o joio dos maus pensamentos e das más lembranças. E, enfim, que a repetição dessa prática é o quanto basta para expulsá-lo. É exatamente por isso que se esforça para que o homem se descuide de purificar o coração, por meio da oração mental. Ele se dedica a enganar os homens, por assim dizer, com uma moeda falsa, a fazê-los aceitar as trevas como se fossem luz, e, em lugar da compulsão e das lágrimas de humildade, a presunção e o fogo do prazer vergonhoso. Para terminar, ainda faz que o espírito se perca. Assim, aos que o escutam, ele tenta inspirar aversão por essa obra tão proveitosa para a alma. O velhaco saiu-se muitíssimo bem. Os monges de hoje não querem ouvir falar da atenção ou da oração mental. Zombam dos que a praticam, nem mais nem menos que os barlaamitas e outros hereges, tornando-se, sem perceber, o brinquedo do espírito ímpio de Satã. Não veem que, na oração que consiste na leitura e no puro movimento dos lábios, o leitor que não eleva o espírito da letra aos pensamentos mais altos só acumula vento, sem o menor fruto de oração. Os santos padres, ao compor as orações e os tropários ricos em contemplações, têm em vista meios de estimular os leitores. Portanto, aquele que ora apenas com a boca, em hinos e salmos, tem um espírito que vaga e se dispersa à mercê dos pensamentos terrenos e das distrações. Quem, ao contrário, faz oração mental e eleva o espírito das palavras pronunciadas à contemplação de seu conteúdo, faz boa colheita e progride da vida ativa à contemplação. O ativo, aquele que pratica a oração, toma a bebida de compunção e persevera na operação espiritual. Atravessa, por assim dizer, a porta da prática dos mandamentos de Deus quando ora, para receber então a recompensa quando deseja atingir o auge da contemplação. O contemplativo, isto é, aquele que é perfeito na contemplação, embriaga-se com a bebida poderosa das lágrimas e penetra no átrio da casa de Deus. Rende graças, não mais porque venceu os seus inimigos apenas, mas também porque os fez prisioneiros. O intelecto, calcado sob os passos da oração mental, assemelha-se a um chão frequentemente pisado por quem passa,
tornando-se um caminho batido e uniforme. A oração acompanhada da contemplação espiritual é a terra da promessa. Grandes e louváveis são a obra e o combate desse exercício mental, quando o combatente a ele se entrega como deve. Se há moedas falsas, há também cambistas encarregados de examinar o ouro e a prata, com a pedra de toque, e aos quais podemos levá-los para serem examinados. Isso quer dizer, precisamos consultar os homens experimentados nesse exercício e aprender deles a verdade. A pedra, isto é, a interpretação dos padres, vai esclarecer-nos à vontade, principalmente a de nosso santo pai Nicéforo, o Agiorita, mestre seguro desse método, e com ele tantos outros. Segundo Nicodemos, o Agiorita, 1749 a 1809. Teólogo, compilador, tradutor, Nicodemos foi, no fim do século XVIII, principalmente com Macário de Corinto, o sustentáculo de um renascimento espiritual no seio da ortodoxia. Falou-se do papel exato que desempenhou na preparação da Filocalia, na introdução. Nicodemos, no capítulo 10 de seu Enchiridion, retomou, por sua vez, o tema da oração do coração. Reproduzimos aqui a sua maior parte, exceto as notas. O padre Alscher tinha feito, já em 1927, uma tradução dessa obra um pouquinho mais curta, em O Método da Oração Exicasta, já citada. De que maneira o espírito retorna ao coração? Conhecido isso, vou dizer agora, Monsenhor, como deveis guardar o espírito, isto é, o ato, energia, de vosso espírito e de vosso coração. Sabeis que todo ato essencial mantém uma relação natural com a essência e com a potência que a exerce, e que volta naturalmente a ela para ela unir-se e repousar. É por isso que vossa santidade, uma vez que liberou o ato do espírito, que tem por órgão o cérebro, como dissemos, de todos os objetos exteriores do mundo, por meio da guarda dos sentidos e da imaginação, de que tratamos acima, deverá então trazer de volta esse ato à sua essência e à sua potência própria. Em outras palavras, trará de volta o espírito ao centro do coração, que é, como dissemos, o órgão da essência e da potência do espírito, e contemplará mentalmente o homem interior, todo. Os principiantes habituaram-se a praticar essa conversão do espírito seguindo o ensinamento dos santos padres sóbrios, inclinando a cabeça e apoiando o queixo sobre o peito. O retorno do espírito ao coração é isento de desvios. Dionísio, o Areopagita, em sua passagem a respeito dos 3 movimentos da alma, dá a essa conversão o nome de movimento circular e sem desvios do espírito. Com efeito, assim como o bordo do círculo volta a si mesmo e se une a si mesmo, também o espírito nessa conversão volta a si mesmo, tornando-se uno. Foi por isso que o maior dos teólogos, Dionísio, disse, abre aspas, o movimento circular da alma é a sua entrada em si mesma, através do abandono dos objetos exteriores e do enrolamento unificador de suas potências intelectuais, que lhe confere a isenção de desvios, como num círculo. Fecha aspas. Em nomes divinos. E de seu lado o grande Basílio, abre aspas, o espírito que não está disperso entre os objetos exteriores, nem espalhado pelo mundo por meio dos sentidos, volta a si mesmo e sobe por si próprio ao pensamento de Deus. Fecha aspas. Carta 1ª.
O espírito, uma vez dentro do coração, deve orar. Que o vosso espírito, uma vez no coração, não fique unicamente contemplando, sem fazer mais nada. Ali ele encontrará a razão, esse verbo interior, graças ao qual raciocinamos e compomos obras, julgamos no fundo de nós mesmos, examinamos e lemos livros inteiros em silêncio, sem que nossa boca pronuncie uma só palavra. Que o vosso espírito, portanto, tendo encontrado o verbo interior, não lhe permita dizer outra coisa além da curta oração chamada monológica: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim. Mas só isso não basta. Deveis também pôr em movimento a potência volitiva da alma. Em outras palavras, dizer essa oração com toda a vontade, com toda a força, com todo o amor. Explico melhor. Que o vosso verbo interior aplique a atenção tanto com a vista mental como com o ouvido mental somente às palavras, e muito mais ainda ao sentido das palavras. E isso permanecendo sem imagens nem figuras, deixando de imaginar ou pensar qualquer outra coisa, sensível ou intelectual, exterior ou interior, ainda que seja algo de bom. Pois Deus está fora de todo o sensível e inteligível, acima de tudo isso. Portanto, o espírito que quer unir-se a Deus pela oração deve sair ao mesmo tempo do sensível e do inteligível, ultrapassar isso tudo para obter a união divina. Daí a palavra do divino Nilo, Evagrio, abre aspas, em tua oração não imagines a divindade, não permitas que teu espírito se submeta à impressão de uma forma qualquer, mas conserva-te imaterial diante do imaterial e compreenderás. Fecha aspas. Da oração 56. Que vossa vontade se consagre toda por amor às palavras da oração, de sorte que vosso espírito, vosso verbo interior e vossa vontade, essas três partes da alma, seja um, e que o um seja os três. Efetivamente, dessa maneira, o homem, que é a imagem da Santa Trindade, adere e se une a seu protótipo. Segundo a palavra desse grande herói e doutor da oração e da sobriedade mentais, Gregório Palamas de Tessalônica, abre aspas, quando a unidade do espírito se torna trina, permanecendo una, então ele se une à mônada trina da divindade, fechando toda saída ao desvio e mantendo-se acima da carne, do mundo e do príncipe deste mundo. Fecha aspas. Por que é preciso reter a respiração durante a oração? Porque o vosso espírito, o ato do vosso espírito, tem o hábito de se espalhar e se dispersar sobre os objetos sensíveis e exteriores do mundo. Quando dizeis essa santa oração, não respireis continuamente como é costume da natureza. Porém, retende um pouco a respiração até que vosso verbo interior tenha dito uma vez a oração. Então respirai, conforme o ensinamento dos padres. Primeiro, porque a atenção compassada da respiração aflige, comprime e, por conseguinte, faz sofrer o coração, que não recebe o ar clamado por sua natureza. O espírito, por sua vez, graças a esse método, recolhe-se com maior facilidade e volta ao coração, tanto por causa do sofrimento e da dor do coração, como do prazer que nasce dessa lembrança viva e ardente de Deus, porque Deus causa prazer e júbilo aos que se lembram dele, segundo a palavra, lembrei-me de Deus e exultei.
E Aristóteles observou, por outro lado, que o espírito se dirige e se recolhe ao membro que experimenta uma sensação de sofrimento ou de prazer. Segundo, porque a retenção compassada da respiração torna sutil o coração duro e maciço. E os elementos úmidos do coração, convenientemente comprimidos, aquecidos, tornam-se por isso mais ternos, mais sensíveis, humildes, mais bem dispostos à compunção e mais aptos a derramar lágrimas com facilidade. O cérebro, por outro lado, também se torna sutil, e com ele, ao mesmo tempo, o ato do espírito, que fica uniforme, transparente, torna-se mais apto à união que obtém a iluminação sobrenatural de Deus. Terceiro, porque essa retenção compassada da respiração comprime o coração e o faz sofrer. Esse sofrimento e essa dor fazem-no vomitar o anzol envenenado do prazer e do pecado que ele havia engolido. E, segundo o adágio dos médicos antigos, o contrário cura o contrário. Daí a palavra de Marcos: a lembrança de Deus é um sofrimento de Cristo abraçado por causa da piedade. Quem quer que esqueça a Deus, torna-se amigo do prazer e insensível. E ainda, o espírito que ora sem se distrair comprime o coração. E, um coração contrito e humilhado, Deus não despreza. E quarto, por essa retenção compassada da respiração, todas as outras potências da alma se unem também e voltam ao Espírito, e, pelo Espírito, a Deus, o que é admirável dizer. Assim, o homem oferece a Deus toda a natureza, sensível e intelectual, de que ele é o vínculo e a síntese, segundo Gregório de Tessalônica. Vida de São Pedro, o Atonita. Eu disse que, sobretudo os principiantes, quando oram, têm certa necessidade dessa retenção compassada da respiração. Porque, sem essa retenção, entram também no coração só pelo verbo interior e ali permanecem. Mas, quando querem fazer o espírito voltar ao coração com maior zelo, principalmente em período de guerra das paixões e dos pensamentos, e através dessa volta orar com maior uniformidade, é recorrendo à retenção compassada da respiração que o fazem. Essa, em resumo, Santíssimo Senhor, a célebre oração à qual os santos padres deram o nome de oração mental e cordial. Se desejais saber mais sobre ela, lede no livro da Santa Filocalia, o Tratado de Nicéforo, o discurso de Gregório de Tessalônica sobre os santos exicastas e a centúria de Calixto e Inácio Xantopouloi. Exorto-vos ainda calorosamente a vos aplicardes também a essa oração cordial e mental, além da leitura das 7 horas canônicas cotidianas, fixadas pela antiga legislação da Igreja. A fazerdes daquela oração vossa obra incessante e perpétua. A pronunciardes em vosso coração o nome, suável e amável entre todos, de Jesus. A considerardes Jesus em vosso espírito, a desejardes Jesus e o amardes com vossa vontade, a dirigirdes para Jesus todas as potências de vossa alma, a procurardes junto a Jesus a misericórdia com toda a contrição e humildade. Se for impossível, por causa das preocupações e da balbúrdia deste mundo, dedicar-vos continuamente a tudo isso, pelo menos instalai-vos por 1 ou 2 horas, de preferência à noitinha, num lugar tranquilo e escuro, para vos consagrardes a essa santa e espiritual ocupação.